Minhas queridas irmãs, meus caríssimos irmãos, meus jovens, a todos votos de muita paz. Todos nós somos espíritos. Esta afirmação precisa, cada vez que é pronunciada, ela exige uma reflexão. Nós somos espíritos. Nós não temos espírito. Nós não temos alma. Nós somos. Essa diferença é transcendental. Muitas vezes, mesmo nos eventos do movimento espírita, é muito comum a gente verificar que as pessoas falam o meu espírito, nossa alma. Não, nós não podemos usar um pronome possessivo quando nos referimos a essa centelha divina que nós somos. E nós, espíritos, hoje aqui na Terra, encarnados, temos, e aí sim a gente tem, um corpo físico. Pois nós, espíritos, e espíritos encarnados, temos percepções. As percepções são-nos concedidas pela chamada consciência. Por exemplo, a consciência através dos nossos sentidos. Percebemos, por exemplo, nesse instante, através dos nossos sentidos, de que hoje está quente. É o chamado consciência, percepção, através dos sentidos humanos. Mas existe um outro grau de consciência muito importante, que é a consciência psíquica. A consciência adquirida pelo conhecimento arregimentado por qualquer um de nós. A busca incessante de uma melhor visão de mundo, melhor visão de universo, nos dá um grau de consciência. E por outro lado, também podemos dizer que essa consciência psíquica pode ser arregimentada quando vivemos, por exemplo, um amor, uma saudade. São consciências do psiquismo humano. Isso são forças, são sentimentos vinculados à centelha divino, ao espírito que somos. Seres imortais que somos. Pois bem, quando a doutrina espírita, através da mensagem dos benfeitores, surge na segunda metade do século XIX, através de Allan Kardec, através da obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar informações fundamentais para que nós, espíritos, possamos ter consciência e compreender o mundo e o universo de uma forma mais ampla, mais objetiva, mais sustentadora diante das nossas posições filosóficas e diante das indagações que fazemos a nós mesmos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Allan Kardec trabalha exaustivamente num livro dialético, perguntando aos benfeitores sobre as questões universais. E os bondosos espíritos, sublimes e inteligentes, vão respondendo às questões propostas.
Existe particularmente, iniciaremos por aqui, uma questão fundamental em O Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, na questão 27, quando Kardec, vai perguntar aos Espíritos sobre a questão da natureza universal. E eles, os Espíritos, nos informam sobre a chamada Trindade Universal. E lá na questão 27, os benfeitores da humanidade nos ensinam que o Criador de tudo que existe é Deus. Sendo Deus a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. É uma afirmação que advém do mundo espiritual para que nós possamos a compreender melhor e termos uma percepção, uma consciência mais ampla sobre o universo onde vivemos. Deus é o Criador de tudo. É o Pai de infinita bondade, de infinita justiça. É um ser amorável, onisciente, onipresente. Aí está, para nós espíritos, um primeiro nível de consciência. Termos a certeza absoluta, não por uma crença, mas por um conhecimento adquirido, de que Deus existe. E Deus existe quando nós, através da reflexão, através do estudo aprofundado das ciências, desde a matemática até a biologia, da química física, nós vamos compreendendo as maravilhas da criação divina, onde tudo é regido por leis perfeitíssimas, e onde as constantes universais são tão exatas, tão alinhadas dentro do universo, que um pequeno desvio dessas constantes universais faria impossível a vida na Terra, a vida no universo. Deus, portanto, é esse legislador que criou a perfeição de tudo que existe. Quem de nós não se maravilha numa noite de verão ao contemplar o palio aberto, em descortinar milhares de estrelas, que nada mais, nada menos são de que astros, criados por Deus, astros semelhantes à Terra, onde vivem humanidades como a nossa, porque foi o próprio Mestre Jesus que afirmou categoricamente há 2000 anos que há muitas moradas na casa do Pai. Ora, diante dessas constatações, diante dessa consciência diferente e profunda do universo, nós vamos proclamar um primeiro nível de consciência que todos nós, espíritos imortais, precisamos absolutamente conhecer. Não ter crença, mas conhecer. Porque nós, espíritas, somos regidos por uma fé diferenciada. Não mais a fé dogmática, onde se dizia em que deveríamos acreditar. Onde pessoas e instituições proclamavam um determinado nível de crenças que devíamos cumprir, que devíamos apoiar, mesmo sem entendê-las, mesmo sem nos aproximar da sua consistência. É importante, é fundamental que hoje o homem do século XXI,
ao perceber a grandiosidade do universo, ele consiga ver esse universo com um grau de consciência maior, embasada na fé racional. Eu creio porque eu sei, porque eu tomei conhecimento, porque eu estudei. Não mais a fé dogmática, onde se era obrigado a crer naquilo em que se dizia. Se a gente não cresce naquilo que diziam, nós iríamos para o inferno, ou receberíamos o castigo divino. Galileu Galilei provou desses fatos. Giordano Bruno, por proclamar verdades universais, hoje consagradas, foi condenado à fogueira inquisitora. Então nós hoje, no século XXI, precisamos estar alicerçados por uma fé racional. Eu sei, é um fato, é comprovado, é fruto da lógica, é fruto da razão, é fruto do raciocínio. E diante desse quadro, o primeiro nível de consciência faz com que nós, espíritos, vejamos Deus de uma outra forma. Um Deus que não castiga, um Deus que não perdoa. Por que nós dizemos que Deus não castiga? Porque Deus é soberanamente bom e justo. E é preciso que nós entendamos essa afirmação, que parece às vezes avassaladora. Porque quando a gente diz Deus não castiga, Deus não perdoa, isso ainda parece nos machucar. Mas como entender este fato de Deus nos perdoar? Para que Deus nos perdoasse, Ele precisava estar antes magoado conosco. Mas como é que o Criador do Universo, a inteligência suprema, sabendo das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, poderia de alguma forma estar magoado conosco? Se Ele sabe que nós somos assim. Nós estamos ainda caminhando dentro de um processo de crescimento, de um processo de amadurecimento espiritual. Nós estamos ainda na base da informação primária das questões universais. Por que esse Deus ficaria magoado com a nossa ignorância das coisas maiores do universo? Não. Deus não perdoa pelo simples fato que Ele não se magoa conosco. Agora, Deus não castiga. Bom, para explicar isso, nós vamos ter que baixar a segunda linha de consciência. Falaremos dela daqui a pouco. Mas observem, na primeira visão de consciência, nós temos que acreditar nesse Deus bom, justo e perfeito. No início do século XIX, na França, houve um deputado chamado Paul Gaumetre. E Paul Gaumetre, em certa ocasião, se dirige à Assembleia Constituinte francesa, logo depois da Revolução de 1789, e vai proclamar aos seus pares, num discurso que ficou registrado para sempre nos anais das academias francesas. Paul Gaumetre começa seu discurso dizendo: senhores deputados de França, eu hoje vos tenho uma grande notícia a dar. Deus está morto. Acreditavam eles no materialismo pleno. A França vivia a época em que o materialismo imperava. Nas ruas de Paris estavam homens como Karl Marx, Johann Engels, Augusto Comte com o seu processo de investigação, o positivismo. Naquela época,
o materialismo imperava. E a gente consegue descortinar isso quando a gente abre o Livro dos Espíritos, na sua introdução, no item 2, e lá na primeira página, na primeira frase do item 2, Allan Kardec escreve: o maior adversário do materialismo é o Espiritismo. Porque o Espiritismo vem revelar fatos e dar aos Espíritos, que somos nós, revelações novas baseadas na razão, que nos faz mudar, alterar a nossa concepção de mundo e de universo. Ter uma consciência mais ampla e mais exata da realidade de todos nós. A ciência acadêmica do século XIX era uma ciência extremamente orgulhosa. Eles negavam completamente a existência de Deus. E diziam que tudo que existe era apenas um fato ligado à transformação da matéria. Acreditavam tudo é matéria e energia, energia e matéria. E essa linha da ciência vige até hoje. Vivemos, inclusive, hoje, um tempo eminentemente materialista. A ciência acadêmica é materialista. São poucos os cientistas que acreditam em Deus. Mas, aos poucos, a própria ciência, através das suas conquistas, especialmente depois da teoria geral da relatividade de Albert Einstein, começa a rever essa posição. E Einstein, que era um ateu na sua juventude, na sua maturidade, encerra seus dias dizendo que, senhores, Deus não joga dados. Não existe o acaso. Einstein começou a compreender que Deus está acima da ciência orgulhosa, da ciência acadêmica. E que Deus é o criador do princípio material e do princípio espiritual. Os dois grandes princípios universais, que junto com o Criador Supremo formam a chamada Trindade Universal. Nos dias de hoje, nós vemos homens da estatura de Paul Davies, eminente professor da Universidade de Harvard, eminente contribuidor da NASA, que lança o seu chamado princípio antrópico, dizendo que tudo no universo concorre para a vida inteligente. Nada acontece por acaso. E hoje a maioria dos cientistas começa a ter e vislumbrar essa teoria. De forma que para nós, hoje, está colocado como um primeiro nível de consciência, termos a certeza, não a crença, mas termos a certeza de que Deus existe e rege as nossas vidas. Deus é o criador da matéria e do princípio espiritual. Pois bem, ao colocar a ideia da Trindade Universal, Allan Kardec aprofunda a questão e dá um passo adiante, significativo, dizendo, nas entrelinhas de O Livro dos Espíritos, que Deus também cria as leis universais. Todo o universo é regido por leis. Leis perfeitas, porque são obra divina. Se Deus é perfeito, suas leis são perfeitas e imutáveis. E numa visão didática, podemos dizer que as leis universais são de 3 ordens. As leis físicas, as leis espirituais e as leis morais. As leis físicas são do universo da ciência acadêmica, que estuda o mundo físico. Aí nós temos a lei da ação e da reação. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Ou a outra lei física que diz,
A matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. São leis físicas, perfeitas, harmonizadas com a criação divina. Mas essas leis, sendo físicas, não são do universo do estudo do Espiritismo. O Livro dos Espíritos é uma obra tão importante, porque na sua segunda parte, abre para as pessoas que buscam aumentar o seu grau de consciência, que procuram vislumbrar um universo de uma forma mais ampla, vamos encontrar lá as chamadas leis espirituais. Leis espirituais também imutáveis e perfeitas, que nós sequer como espíritos podemos desafiar. As leis físicas nós podemos desafiar. Por exemplo, eu posso desafiar a lei da gravidade. Subo no teto da minha casa e me jogo lá para baixo, dizendo, eu não acredito na lei da gravidade. O que é que acontece? Vai para o hospital. Se castiga, porque desafiou a lei. Ou então eu vou para a praia em pleno verão, não tomo nenhum cuidado. No final do dia, eu estou um camarão. Estou com uma insolação. Desafiei as leis físicas. Porque se sabe hoje que o sol emite raios ultravioletas e infravermelhos. E essas queimam a pele. Então, toda vez que eu desafio as leis físicas, eu, homem encarnado, eu me puno, eu me castigo. Agora, as leis espirituais, eu sequer posso desafiar. Quando nós estamos no mundo espiritual, e os benfeitores nos dizem assim, está na hora de voltar para a escola, e a escola é a Terra. Está na hora de reencarnar, eu não posso dizer, eu não quero reencarnar. Vai reencarnar, nem que seja na marra. Ou a gente diz assim, eu não quero desencarnar. Não tem jeito, todos nós um dia vamos desencarnar, é lei espiritual. Existe a lei de causa e efeito, que vamos trabalhar daqui a pouco, que não é a lei de ação e reação. São coisas diferentes. De forma que nós temos que ter essa percepção, essa consciência plena desse fato. Ora, as leis espirituais são muitas. São as leis que regem o fenômeno mediúnico, são leis espirituais. E nós sequer sonhamos que elas existem. A grande parte da humanidade não sabe ou não acredita na reencarnação. Nem sabe que são leis espirituais, mas nós espíritos, através da fé racional que temos, compreendemos o universo e temos uma consciência mais ampla do que seja o universo hoje. E finalmente existem as leis morais. As leis morais estão vinculadas aos feitos que nós realizamos através do nosso livre-arbítrio. Porque Deus, na sua inteligência, nos concedeu o livre-arbítrio. Podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo que podemos fazer nos convém fazer. Por exemplo, desafiar a lei da gravidade não nos convém fazer. Não nos convém fazer também o mal, porque isso haverá consequências. Então nós adentramos agora num aspecto muito importante que precisamos elaborar para aprofundarmos o nosso grau de consciência desse universo em que vivemos. Toda vez que nós infringimos as leis divinas, especialmente as leis morais, porque as espirituais nós não temos como infringir, mas as leis morais, sim. Aliás, é preciso repetir aqui os ensinamentos dos Espíritos. A questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores, o que é moral? E os Espíritos respondem, moral é a regra do bem proceder.
Como Kardec é um homem extremamente preparado, quando ele ouve essa resposta dos espíritos, moral é a regra do bem proceder, ele imediatamente perguntou, mas o que é o bem? Sim, é lógico. Se moral é a regra do bem proceder, o que é o bem? E os espíritos recebem. O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. Ora, como as leis físicas são leis especiais, vinculadas ao universo físico, as leis espirituais nós não podemos desafiar, nós estamos nos referindo às leis morais. E o livro dos Espíritos, em seguida, a sua terceira parte, trabalha as leis morais. Coloca o homem encarnado, que somos nós, no centro, e diz que o homem se relaciona com Deus, com ele mesmo e com o próximo. Duas leis morais nos relacionam com Deus. A chamada lei da adoração. E cuidado com essa palavra, porque a adoração para nós espíritos não é se ajoelhar, não é gerar um processo de adoração diante das circunstâncias que a maioria das pessoas conheça. A adoração no sentido de termos a consciência que podemos nos relacionar diretamente com Deus através da prece, sem a necessidade de intermediários, sem necessidade de sacerdote, de pastores, através da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa posição, nós na oração, podemos nos relacionar com Deus. É o ato de adoração. Aliás, Jesus foi muito claro nisso. Quando quiseres orar, entrai para a vossa casa interior. E lá elevai o pensamento a Deus. Entrar para o caso interior, para o nosso quarto, não é ir para o nosso quarto e dormir, mas é para o nosso interior. Abstrair o mundo lá fora e nos focar naquilo que estamos fazendo. Estamos entrando em contato com o Criador do Universo, nosso Pai. Essa é a lei da adoração. E a outra lei é a lei do trabalho. E os Espíritos definem que o trabalho é toda ocupação útil. Quando nós estamos fazendo uma coisa útil, nós estamos no mesmo grau de alguém que esteja a orar. Quando eu estou mergulhado no meu trabalho, seja ele qual for, dando o melhor de mim, eu estou na mesma posição de uma pessoa a orar, porque estou cumprindo uma lei divina. 3 leis nos relacionam conosco mesmo. E aí nós temos a chamada lei em que vamos trabalhar a questão da sexualidade humana, a lei da reprodução. E aí os espíritos dizem coisas muito importantes, dizendo que nós, espíritos encarnados na Terra, um mundo ainda de provas e expiações, um mundo ainda muito atrasado moralmente falando, comporta espíritos ainda muito atrasados, muito imperfeitos. Mas espíritos que, nesses mundos, estão tendo a primeira oportunidade de trabalhar energias construtivas. E a energia construtiva, por excelência, nesse patamar, é a energia sexual. E a lei, então, nos diz que a sexualidade humana deve ser exercida com amor e respeito diante de seus objetivos primários. Aliás, quando Kardec abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre o que é a lei natural. Ele diz que a lei natural é a lei de Deus. Então a gente faz certas perguntas muito importantes diante dessa colocação, dizendo, vendo certas coisas nesse mundo materialista de hoje, onde a gente pode perguntar, mas isso que eu estou vendo é natural? A resposta fica com cada um, de acordo com a concepção de cada um. Mas voltando às questões das leis morais, além da lei da reprodução, nós temos a lei da conservação, nós temos a obrigação, o dever de cuidar do nosso corpo físico, de mantê-lo saudável. E vinculado a essa ideia, o não
à pena de morte, o não ao suicídio, o não ao aborto, o não à eutanásia, porque são procedimentos contra a vida. E a vida pertence ao Pai. A vida é uma energia própria, vinculada ao princípio espiritual. E temos ainda a lei da destruição. Aliás, a lei que nos mostra que no universo nada se cria e tudo se transforma. A lei da destruição trabalha no sentido de renovação, de reciclagem dos processos do homem na Terra. E, finalmente, a relação com o próximo. E aí nós temos a lei da sociedade, que diz que nós somos seres gregários, precisamos uns dos outros para um com o outro trabalhar as conquistas da moralidade, para que exerçamos o bem, porque o bem nos beneficia. A lei que nos fala do progresso, todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e um dia chegaremos à condição de espíritos puros. Isto é, não existe castigo universal, não existe céu nem inferno. O que existe é a bondade de Deus, colocando a certeza que todos nós um dia seremos espíritos altamente moralizados, altamente sábios, seremos espíritos co-criadores. O maior criminoso de hoje, amanhã será um espírito puro, porque Deus é bom e justo. Não existe a condenação final. Isso é muito mais lógico diante da posição de Deus amor do que qualquer outro posicionamento. Finalmente nós temos a lei que nos fala do progresso. Todos nós estamos progredindo. A lei da igualdade que nos fala que todos somos iguais. E finalmente a lei que nos fala da liberdade. A liberdade que temos que exercer com responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade não se chama liberdade, se chama libertinagem, é outra coisa. Os espíritos são tão sábios, que eles disseram assim no livro dos Espíritos: lhes demos 9 leis morais, mas para facilitar, podemos transformar as 9 numa só. A lei da justiça, do amor e da caridade. E aí os espíritos falam em justiça. E para eles, os benfeitores da humanidade, justiça consiste em quê? Justiça consiste, em primeiro lugar, respeitar o direito dos outros. Esse é o sentido de justiça. Em primeiro lugar, o direito dos outros. Muito ao contrário da lei de Gerson, que vige hoje aí nas nossas ruas. A lei do amor. Vinculado no ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Mas esse amor, hoje, para o homem do século XXI, precisa ter uma experiência mais concreta. E aí nós vamos encontrar uma frase de James Hunter, um autor norte-americano, em que ele vai definir o amor de uma forma muito interessante. Ele diz: amar é servir às necessidades legítimas do próximo, mesmo com sacrifício. Esta frase é abrangente e nos faz compreender o amor de uma forma diferente. Por exemplo, dentro desse conceito, se eu sei que do outro lado da rua tem uma senhora ou tem um senhor, no fundo de uma cama sem ninguém por ele, está lá sem nenhuma atenção, nós nos dispusemos a atravessar a rua, auxiliá-lo, dar-lhe alimento, dar-lhe remédio, dar-lhe carinho. Nós estamos amando. Por quê? Porque estamos servindo as necessidades legítimas daquela criatura. Esse amor é mais perceptível, é comportamental. Quando uma mãezinha vai trocar as fraldas do seu bebê, ela está amando, porque está suprindo as necessidades da criança. Quando nós estamos trabalhando no nosso posto de trabalho, nós estamos amando porque estamos servindo as necessidades
da sociedade, gerando algo produtivo em benefício da humanidade. Então, uma visão de mundo diferenciada, esse tipo de amor. Agora, atenção, servir as necessidades legítimas do próximo, não as vontades. Aquela senhora que eu falei do outro lado da rua, depois que ela está melhorzinha, a gente vai visitá-la e ela diz, eu melhorei bastante, mas agora eu gostaria que tu me conseguisse uma televisão 3D, 40 polegadas, para mim olhar as novelas das 9. Isso é vontade. E a gente não pode servir a vontade dos outros, porque se a gente servir a vontade dos outros, a gente se torna escravo dos outros. Falta a concepção. O homem do século XXI, consciente, tem que parar diante da vida para tomar as suas decisões. Saber se necessidades são legítimas ou são vontades. Compreender a força do amor. Meus queridos, o tempo se alonga. E é preciso ainda botar uma colocação muito importante para a nossa visão do homem do século XXI. Essa consciência plena, que é essa ideia que temos diante da postura da justiça divina. Deus não castiga. Por que diz isso? Porque quando eu entro numa contradição contra a lei divina, eu não estou ofendendo a Deus. Eu não estou batendo diretamente com Deus. Eu estou batendo direto com as leis divinas. É diferente. Eu estou desobedecendo a lei divina e não a Deus. Então, quando eu faço algo errado, algo equivocado, quando eu faço mal, e o mal real é aquele mal que a gente faz deliberadamente, sabendo que é um mal, quando eu faço algo equivocado, o mal, o que vai acontecer? Eu estou me punindo, porque se eu entro num débito com a lei vai exigir o quê? Reparação. Então eu me castigo. É uma coisa muito semelhante quando dissemos há pouco, aquela pessoa que subiu em cima do telhado, se atirou e se machucou, desafiou a lei da gravidade, desafiou as leis divinas, se machuca. A gente se castiga, não é Deus que castiga, Deus se castiga. A lei é o instrumento. É a mesma coisa de a gente ir ao banco e fazer um empréstimo. Eu desafio a lei divina, eu faço um empréstimo diante da lei. Eu estou devendo a lei. Mais cedo ou mais tarde, eu tenho que pagar essa dívida. Reparar o mal que eu fiz e o bem que deixei de fazer. E não tem como escapar disso. Isso é justiça. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nos deu a liberdade e nós usamos mal a nossa liberdade. Então isso é um débito diante das leis. Mas se existem débitos diante da lei, existe o crédito. Tem que haver o crédito. Por questão de justiça. E qual é o crédito que nós temos diante das leis universais? É todo o bem que a gente faz. Todo o bem que eu faço é um crédito. Como se eu fosse ao banco e pagasse parte da dívida. Diminua a dívida. Então observe que nós estamos numa balança. Numa balança onde o bem e o mal estão em equilíbrio em nossas vidas. Nós, espíritos na Terra, vivemos um equilíbrio ético. Querem ver? Nós vamos atravessar a rua principal aqui de Itaquara. E olhamos que um cego quer atravessar também. Como a gente é muito imperfeito ainda, a gente tem um ataque de bondade. Pega o ceguinho pelo braço e o atravessa. A gente se sente o bem, porque fazer o bem a gente se sente bem. Então, o meu padrão vibratório, o meu sentimento psíquico é elevado. Eu me sinto bem, eu tenho crédito com a lei. Fiz o bem.
Mas a loja que eu vou, do outro lado da rua, vou ter que atravessar novamente. E quase sou atropelado. Então eu elogio a mãe do motorista e imediatamente meu padrão vibratório cai. Elogiar a mãe do motorista significa ofender um irmão nosso. É tomar uma atitude moral desaconselhável diante das leis divinas. É um débito que eu acabo de contrariar. Então as minhas vidas, se está nesse equilíbrio do bem que eu faço, o mal que eu faço. E tudo isso resulta, no final das contas, no final de uma encarnação, a gente desencarna com débito alto ou com crédito alto. Quando a gente desencarna com débito alto, tem que reencarnar agora numa situação mais difícil, para aprender as grandes lições. Então a gente entende por que na Terra nascem pessoas com problemas tão sérios. Nascem crianças, bebês com aleijões, com doenças, com síndrome. A gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê que uns nascem em Taquara e outros nascem em Nova York. Uns nascem na Etiópia e outros nascem no Canadá, no Havaí. Por que essas diferenças? Estão relacionadas com essa linha de débito e crédito que nós realizamos durante as nossas vidas, as nossas existências, porque somos espíritos, seres imortais. Estão, pois, meus irmãos, para encerrar, esses 3 níveis de consciência que o homem do século XXI precisa realmente ter muito presente para ter uma visão de universo diferenciado. Primeiro nível de consciência, crer em Deus. Crer não, ter a certeza que Deus existe. Segundo nível de consciência, reconhecer que o universo divino é regido por leis físicas, leis espirituais perfeitas e leis morais. Que as leis físicas eu não vou desafiar porque eu me machuco. As leis espirituais eu não posso de forma nenhuma desafiar. E as leis morais, se eu desafiar, eu gero débitos. Portanto, estou me castigando. E num terceiro nível, compreender que eu sou um espírito imortal, estou sujeito a ter essas compreensões todas e viver na Terra uma vida voltada ao bem. A coisa mais inteligente que nós espíritos podemos fazer é permanentemente agir no bem. Lembrando que em bem, nada mais, nada menos é que cumprir as leis divinas. Isto posto, eu tenho agora, diante da nossa amada e veneranda doutrina espírita, uma visão de universo diferenciada. Eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho mais medo de céu, nem de inferno, nem de Satanás, nem de coisa nenhuma. Eu me reconheço um ser completo, capaz de, cada vez mais, por esforço próprio, avançar diante das leis, me tornar um dia um espírito puro, um espírito absolutamente moralizado e sábio, um ungido, um ser maior. Isso está à nossa disposição. E todos nós o seremos, mais cedo ou mais tarde, dependendo do nosso livre-arbítrio, do bem que façamos e do mal que deixemos de fazer. Assim compreendido, eu digo a todos vocês que na noite de hoje me sinto recompensado de voltar a essa cidade tão cara, de ter essa oportunidade de dirigir essas reflexões a todos vocês e dizer que é preciso que nós vejamos exatamente esta frase de Kardec: o maior adversário do materialismo é o espiritismo. E o materialismo ruge aí fora. E há tanto a violência, tanto o crime, tanto absurdo, porque o mundo se tornou materialista. Nós temos que buscar na doutrina espírita o caminho largo, ameno, para que as nossas posições futuras, como seres espirituais, se tornem muito melhores, mais cheias de amor, de esperança,
e de paz. Por tudo isso, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.